Pessoal, hoje eu me deparei com uma teoria da conspiração muito maluca e eu resolvi trazer aqui para a gente discutir um pouquinho. Antes, me responde aí: você acredita em teorias da conspiração, de planos onde o obscuro está por trás de desenhos infantis, está por trás de grandes agências de TV, agências de jornalismo, atrás da Copa do Mundo, como vocês viram que um tema lá da Copa da França foi obscuridade. Há aí quem diga que a esquerda mundial ela é controlada por uma nova ordem mundial e que ela manda mensagens subliminares, né, através de uma série de programas, de desenhos, tentando atingir você e sua família. Você acredita que isso é possível? Olha só que maluquice que eu me deparei hoje. Olha só. Você já deve ter visto desenhos como, por exemplo, o Bob Esponja, né? Então, tá aqui e você vê que logo abaixo tá a Nickelodeon. A Nickelodeon é uma espécie de é uma empresa, né, que cria vários desenhos. E isso tem anos e anos. Eu lembro da época da Nickelodeon, tinha o Doug com a Patty Maionese, vários desenhos. E aí, eu vi uma coisa muito sinistra, né? Uma teoria da conspiração que eu falei, cara, eu preciso compartilhar com vocês para ver qual que é a opinião de vocês. A logo do Nickelodeon é essa logo aqui. Você está vendo? É uma mancha com uma bolinha. Há quem diga que essa logo do Nickelodeon ela é baseada no caso da ilha de Epstein. O que é a ilha de Epstein? Descobriu-se que existia uma verdadeira lista. Nessa lista constavam figuras, sabe, do mais alto escalão do poder, né? Aí dizem que nessa lista tinha figuras políticos, presidentes norte-americanos, bilionários mundiais, as maiores figuras que ali eles faziam altas coisas satânicas e sinistras, pedofilia, abuso de meninas, até sacrifício humano, tá incluso aí nessa teoria da conspiração. Mas por que eu resolvi falar da ilha de Epstein? Porque vocês precisam ver o seguinte, essa aqui é a imagem do Nickelodeon. Essa aqui é a ilha de Epstein, né? Então, é uma ilha, a matéria que diz, o que se sucedeu na realidade na ilha de Jeffrey Epstein, apontada como a ilha dos pedófilos. E aí, o Nickelodeon é para crianças. E o símbolo, e a ilha é esse símbolo aqui, é essa formato que ela tem, e o símbolo da Nickelodeon é esse aqui. Então, há quem diga que o símbolo da Nickelodeon, que é para crianças, usou como referência a ilha de Epstein, que é onde era utilizado para fazer pedofilia e questões macabras. Só que aí teve uma coisa que me deixou mais pilhado ainda. Falaram que a tradução tem uma coisa oculta por detrás dela. Que a tradução da palavra Nickelodeon faz uma referência ocultista contra Deus. Será? Olha só, eu peguei aqui um tradutor do latim para português. E aí, o pessoal escreve assim, Nick eu sei que significa não em latim, Nick, Deon. Ok, Nickelodeon. E aí, quando você pede para traduzir, olha só o que aparece. Sem elogio de Deon, ou melhor, né, de Deus. Nickelodeon. Eu não dou louvor a Deus. Tá vendo? Eu não dou louvor a Deus. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, Eu não dou louvor a Deus. Nickelodeon. Eu não dou louvor a Deus. Cara, isso é muito sinistro. É muita coincidência se você parar para olhar, né? Essa tradução, é só você digitar aí, tradutor do latim para o português, e escrever Nickelodeon. Vai ser eu não dou louvor a Deus. Nickelodeon, o símbolo com a ilha de Epstein. E aí, você acha que isso tem alguma coisa a ver? Ou é só mais uma maluquice, é uma teoria da conspiração tanto quanto doida? Eu achei muito interessante.
Quando eu joguei lá no chat GPT, e aí eu perguntei o que significava, né, Nick Lode deu, aí ele mesmo já trouxe a explicação na hora, que não, a frase Nick Lode Deus não tem nada a ver com isso, que na verdade é uma falha do sistema, que isso não é o latim originário, que quando joga para essa tradução é um erro de tradutores da língua que falam que quer dizer isso, eu não dou louvor a Deus, mas no final das contas, então, é uma coisa muito doida, né? Eu na minha visão, é muita coincidência envolvida. E você, o que você acha? Você acha que esse sistema progressista da nova ordem mundial usa essas empresas para atacar as crianças ou não? Deixa no comentário que eu quero saber. Eu sei que essa informação é nova para você. Eu vi uma publicação que tem o Alan dos Santos falando sobre isso, então eu preciso dar crédito. Mas eu achei super interessante trazer isso aqui para vocês. Beleza? Vamos lá, vamos falar de política interna agora. Vamos falar do Pablo Marçal. Tem gente reclamando aí, mas você virou cabo eleitoral do Pablo Marçal? Só fala do Pablo Marçal agora? Pois é, gente, o cara tá em evidência, toda hora tem uma matéria contra ele, ou alguma coisa sobre ele, então resta que nós temos que falar sobre o cara. Dá uma olhada aqui. Paulo Capelli, matéria do Metrópolis, fresquinha, publicada agora há pouco. Polícia Civil abre novo inquérito contra Pablo Marçal após uma nova denúncia. A polícia investiga se Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, pôs em risco a vida ou saúde de outras pessoas. O Pablo Marçal, ele se envolveu numa polêmica, né? Ele foi no chamado Pico dos Marinhos. O que é o Pico dos Marinhos? Ele tinha um programa, né, do canal dele, que ele falava o pior dia da sua vida. Segundo ele, você ia para um monte, né, para você passar por condições adversas, ia para o morro, né, para passar por condições adversas, e ali ele, juntamente com outras pessoas, iam passar por essa dificuldade. E na visão dele, você tem que passar por dificuldade para destravar a sua mente e entender que qualquer conquista que você tem, ela é melhor do que as derrotas que você tem. Então ele usa essa teoria do destravar a mente, chama o pior dia da sua vida. Ele foi e acabou se perdendo, então precisou dos bombeiros irem, socorrerem ele, então ele foi proibido pela justiça de fazer qualquer evento na mata ou qualquer coisa nesse sentido. Mas ele não parou, então ele passou a fazer eventos no resort. E lá nesses eventos do resort, estava muito claro, né, as condições para quem ia para esse evento. Lá seria mais ou menos, na visão do Pablo Marçal, um treinamento de exército. Sabe quando você é obrigado a se alistar, você vai no exército, aí você toma água fria na cara, te acorda cedo, te joga no barro? Pois é, a ideia era fazer isso. Um dos participantes desse evento, com o Pablo Marçal, disse que se sentiu humilhado, porque eles chamaram ele de fracassado, de ridículo, de imbecil. Então ele se sentiu humilhado, né? E também dizer que ele se sentiu com a vida em risco, porque fizeram ele atravessar um lago de mais ou menos 50 metros e não tinha colete salva-vida, nem nada disso. Então ele está processando, ele foi lá e fez um boletim de ocorrência contra o Pablo Marçal, dizendo que o Pablo Marçal atentou contra a vida dele. E aí pode ser que o Pablo Marçal seja responsável por tentativa de homicídio contra esse cara. Pois é, essa é a matéria. Não para por aí também não. Tem outra matéria do UOL que também trata do Pablo Marçal. E o que é a última agora do Pablo Marçal? Pois é, segundo a matéria do UOL, Pablo Marçal vai responder na justiça. Porque depois, né, do debate, onde o Pablo Marçal foi o centro das atenções, Pablo Marçal falou, ó, vou sortear o meu boné, se você quiser ganhar o boné que eu participei do debate aqui, marca aí 3 amigos. Pois é, vai responder por processo também, né? O PSB, partido do Alckmin, já notificou a Justiça Eleitoral contra o Pablo Marçal. Acompanhe aí. A Justiça Eleitoral notificou o Pablo Marçal pelo sorteio do boné. Você lembra o boné que ele utilizou durante o debate da Band? Ele, na sequência, foi para as redes sociais e sorteou o boné, fazendo com que seus seguidores se movimentassem para conseguir o boné utilizado por ele. Isso foi para a Justiça Eleitoral, que considerou propaganda antecipada. Durante esse período não pode fazer sorteios e nem oferecer brindes aos eleitores.
Pois é, isso é verdade. Ele não pode fazer isso mesmo. Então ele violou ali a regra eleitoral. Vai tomar toque em cima disso aqui, vai ser multado. Tá? O que você precisa entender sobre essa situação? Desde que começou a polarização lá em 2018, os candidatos estão em constante campanha eleitoral. Não tem dessa mais de que só vou fazer campanha na época da eleição. Os caras já se lançam para um futuro pleito eleitoral e esses caras estão o tempo todo fazendo isso. E aí, antes da campanha e depois da campanha, tá tudo assim. Por exemplo, o Bolsonaro foi alvo de ação agora com o Gilson Machado, porque ele tá movimentando gente demais. Estão falando, isso é campanha antecipada. O Lula pediu voto abertamente pro Boulos, com um evento bancado com dinheiro público, dinheiro de sindicato e dinheiro de ONGs. Dá para entender que o jogo eleitoral tá aceso o tempo todo. Não é só mais no período da campanha. E o Pablo Marçal entendeu isso. O Pablo Marçal começou a entender o risco, né, de bater de frente, mesmo correndo o risco de tomar multa. Ele não está se importando com isso. Ele está jogando ali. Tanto é que ele está respondendo agora mais um processo do Boulos. Ele entendeu. Ele sabia, foi um risco calculado. Ele sabia que aquele negócio que ele fez com o Boulos ia dar resultado, ou seja, ia dar efeito. E que mesmo dando resultado, ele ia sofrer penalidade ali depois, ia ter processo contra ele, ia mandar retirar vídeo, enfim. Quanto mais o Boulos manda fazer isso, mais a sensação de perseguido dá ao Pablo Marçal. O Pablo Marçal não está achando nada disso ruim, não, tá? Só para deixar claro. O Pablo Marçal, ele é o cara que está ganhando mais tempo de jornal e de televisão. Por quê? Ele entendeu que não é proposta. Que aquele ali é um belo de um circo. Não adianta nada de proposta. Lula mentiu a campanha inteira com relação a sigilo. Vou tirar sigilo. Lula disse que não era contra o aborto. Lula disse um monte de coisa. Resolveu nada. Então, as propostas ficaram obsoletas porque ninguém mais acredita nos políticos. A verdade é essa, vamos ser sinceros aqui. Então, o Pablo Marçal entendeu que o que faz o eleitor chegar até ele é a polêmica. E ele entendeu que se é polêmica que eles querem, é polêmica que eu vou dar. Então, ele acertou em cheio nesse sentido aqui de trazer a polêmica para o eleitor. E isso está incomodando todas as alas, tanto a ala da esquerda, que está vendo o Pablo Marçal crescer, quanto a ala da direita bolsonarista, que está incomodada. E aqui eu não estou falando da ala dos eleitores do Bolsonaro, estou falando da ala bolsonarista mesmo, dos candidatos que vivem no entorno do PL. A Janaína Pascoal, eu sei que vocês não gostam muito dela, né? Muitos criticam ela, mas ela fez um comentário que merece reflexão. Por que Eduardo Bolsonaro e outros bolsonaristas estão gravando vídeos contra o Pablo Marçal e atacando o Pablo Marçal? O apoio ao prefeito já é reconhecido, ao Ricardo Nunes. E, claro, sempre pode ser reafirmado. Mas por qual razão investir tempo e capital político contra um candidato que a princípio não é esquerdista? O movimento está interessante. Observem. E aí, gente, olha só nos comentários da Janaína Pascoal. Eu sou Bolsonaro, mas meu voto em São Paulo é para o Marçal. Muita gente que apoia Bolsonaro não está com Nunes. E eles sabem disso. E sabem que Marçal vai ser prefeito. O Marçal está dando uma reviravolta. Eu quero que você entenda que a estratégia do Marçal não vem de agora. E olha que eu entendo bem de estratégia de marketing. Faço isso há muito tempo. Presta atenção. O que o Pablo Marçal fez? Ele entendeu que você só fala de uma pessoa por causa da polêmica, ou você cria polêmicas grandes, ou você é amiguinho do sistema para ele falar dos seus feitos. Ele não fala dos feitos de quem não é amigo do sistema. Então o Pablo Marçal entendeu o seguinte, olha, eu quero visibilidade, eu quero ser visto para depois expor minhas propostas. O que eu vou fazer? Eu vou ser o idiota da história. Então ele começou a falar coisas absurdas, coisas loucas, de que ele se fundiu com a água, de que ele, de que ele parou um helicóptero no ar e ensinou o piloto. Então ele começou a jogar essas coisas estúpidas para todo mundo começar a ridicularizar ele. Humoristas começaram a imitar o Pablo Marçal, muita gente começou a rir do Pablo Marçal, do doidinho que só falava besteira. Lembra disso?
ele ganhou a visibilidade. Teve o lance do Pico dos Marinhos. A imprensa começou a ridicularizar o Pablo Marçal. E todo mundo rindo do Pablo Marçal. Mas ao tempo que ria do Pablo Marçal, muita gente nem sabia que o Pablo Marçal existia, começou a abrir os olhos. Tem um tal de Felca, o cara é massa, é engraçado. O cara olhou pro Pablo Marçal e falou, tá todo mundo rindo do Pablo Marçal, eu vou tirar minha onda com o Pablo Marçal também. Foi lá e tirou onda. Então, a esquerda e a direita, todo mundo rindo do doidinho do Pablo Marçal. Só que o Pablo Marçal conseguiu a projeção que ele queria. Até que num momento, ele falou, vocês estão rindo do doidinho aqui? Agora eu vou mostrar para vocês o que o doidinho sabe fazer quando ele pega algo para administrar. Rio Grande do Sul. Ele veio, bateu de frente e fez o que o governo não dava conta de fazer. Ele mostrou muito mais gestão do que o governo. E todo mundo pensou, caramba, esse doidinho aí é bom para administrar, ele tem coragem, ele tem boa vontade, ele foi lá e está socorrendo o povo e ele ganhou mais visibilidade do que as ações do governo. Não à toa incomodou tanto que o governo processou ele por fake news. Mas não é por fake news, é porque ele ganhou mais visibilidade do que o governo. E as pessoas começaram a olhar o que o Pablo Marçal fala. E sabe a verdade? O cara fala muita coisa certa. Eu acompanho o Marçal, não é de hoje, eu acompanho o Marçal há muito tempo. Em 2022 eu estive do lado dele, lá no Museu do Amanhã, e eu vi como é o Pablo Marçal. Eu vi que o cara é muito esperto. Então ele usou essa artimanha do doidinho para chegar num momento, para mostrar quem ele é, o cara que tem projetos na África, é o cara que teve o projeto para o Rio Grande do Sul, é o cara que tem um patrimônio milionário, é o cara que surgiu da pobreza, e ele mostrou, peraí, vocês estão vendo que eu não sou tão doidinho como vocês pensam. É mais ou menos o velho da Havan, que todo mundo ridicularizava, mas olha a fortuna do cara. Quem que vai falar que o cara é burro? Não dá. Então o Pablo Marçal conseguiu entrar. E aí ele pegou a chave principal. Eu vou entrar nos debates e vou ganhar. Vou virar a chave. Cara, depois do debate ele virou a chave. Então é por isso que eu ainda aposto que o Pablo Marçal pode ser prefeito de São Paulo. E é por isso que o Eduardo Bolsonaro, o Caporeso, todo mundo da política, né, viu que o Pablo Marçal vai despontar. E aí a direita e a esquerda estão tentando brecar o cara. Mas por que se ele não é da esquerda? Jogo de poder. Jogo de poder. É isso que eu vejo. Então, assim, se o Pablo Marçal continuar no jogo que ele está fazendo, ele vai chegar muito mais longe do que vocês possam imaginar. Ele vai surpreender a muitos, vai surpreender muita gente, tá? Vamos lá, vamos falar do Tarcísio de Freitas, senão o vídeo fica grande demais. Bora lá. Tarcísio de Freitas vai para cima do tráfico de drogas e planeja tomar bens de traficantes da Cracolândia. Na lista estão hotéis, lojas, centros de reciclagem e comércio. O cara é uma máquina, o Tarcísio de Freitas. Escuta aqui. Nunes é um insosso, tá? Fraco do ponto de vista eleitoral. Não é de direita. O Bolsonaro precisa apoiar o Nunes. Por quê? Porque o partido quer. E o partido sabe que o Nunes tem a máquina. Apostar no Marçal é arriscado demais. O Marçal não tem com chaves. Então o Bolsonaro, ele não é bobo. Ele sabe que apostar no Marçal ou apostar no Salles seria ter o risco de apostar em alguém que ia ficar fora do jogo no meio do caminho. O Nunes não. O Nunes tem um apoio do União Brasil, que é base do governo. O Nunes tem apoio do partido do Tarcísio, republicanos. Então o Nunes tem muito apoio e ele é um cara da política. Ninguém vai arrancar o Nunes da jogada, até porque ele já é o prefeito de São Paulo. O Pablo Marçal pode cair a qualquer momento. Isso é fato. Então o Bolsonaro foi esperto. Agora imagina comigo. Pablo Marçal com Tarcísio e Bolsonaro apoiando ele. Você acha que tinha chance pro Boulos? Jamais. Nunca. Só que o jogo político é diferente daquele jogo que a gente está acostumado a ver. Falei besteira? Você concorda comigo ou não? Por fim, vamos falar da Venezuela. É o seguinte, olha só essa matéria do Reação Nacional. O ditador Nicolás Maduro começa o isolamento da Venezuela.
fechamento total de todas as redes sociais onde se difunde informação contra o regime, uma nova Cuba no continente. A comunidade internacional deve atuar militarmente já. Você apoia isso? O que está acontecendo? E eu já tinha dito para vocês em outro editorial que o regime do Nicolás Maduro vai seguir a linha do regime cubano. Fronteiras já estão fechadas, redes sociais vão ser extintas. Vai ser o isolamento total do povo venezuelano com as redes sociais. Se tem algo que ainda é um calcanhar de Aquiles para o ditador Nicolás Maduro, é justamente, né, as redes sociais, que o mundo está vendo de fora o que acontece na Venezuela. E o povo venezuelano ainda tem acesso, VPN, a redes sociais, a outras informações sobre o que o mundo está falando da Venezuela. Nicolás Maduro já declarou, vai dar o ponto final nisso aqui. Reação nacional novamente. É oficial, a Venezuela está sendo convertida em um país de prisão. O isolamento é uma realidade. A ditadura anunciou o fechamento total de todas as redes sociais que critique o genocídio de Nicolás Maduro e de Diosdado Cabello, né, que é o vice do Maduro. Então, a situação está mais grave do que nunca. O Eduardo Bolsonaro participou de uma entrevista no SBT. Ele escreveu o seguinte: no SBT, comentei o caso da Venezuela. Brasil vira exemplo para o mundo de que não se fazer um pare internacional. O caso da Venezuela merece atenção, pois ele diz muito sobre quem é Lula, o Foro de São Paulo, bem como o que os brasileiros podem esperar em si. Olha só o vídeo publicado pelo Eduardo Bolsonaro. Convidei o deputado federal Eduardo Bolsonaro para falar sobre a atuação do Brasil nesta crise. Olha só. Prezado telespectador, por aqui o assunto não poderia ser outro. Eleição na Venezuela. Em 28 de julho, a oposição, formada por Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado, enfrentou o narcoditador Nicolás Maduro, que buscava o seu terceiro mandato consecutivo. Como Maduro já percebeu com a Nicarágua que prender opositores pega muito mal, o Conselho Nacional Eleitoral, órgão equivalente ao nosso TSE e que na Venezuela é comandada por Maduro, declarou a inelegibilidade dos principais opositores do regime, dentre eles Maria Corina, que teve que concorrer como vice na chapa de Edmundo. Pesquisas indicavam que Edmundo venceria com ampla vantagem, mas o CNE anunciou a vitória de Maduro com 51% dos votos. Vários vídeos e as atas eleitorais apresentadas logo após a eleição pela oposição comprovaram a fraude. Veja a importância do voto impresso. Isso levou a população às ruas a protestar pacificamente, enquanto a Guarda Nacional Bolivariana de Maduro e as suas milícias armadas, chamadas de coletivos, os reprimiam até com tiros. Algumas dezenas de pessoas já foram assassinadas e Maduro prendeu mais de 2.000 manifestantes, dentre eles mesários e líderes da oposição, que Maduro já antecipou que serão condenados de 15 a 30 anos de cadeia por atentarem contra a democracia, sem anistia, claro. Enquanto todo mundo não reconhecia a clara eleição fraudada de Maduro, Lula dizia não ver nada de anormal nas eleições da Venezuela, dando tempo para que Maduro falsificasse atas eleitorais para apresentar para a comunidade internacional. O PT, inclusive, parabenizou o narcoditador venezuelano pelas, abre aspas, jornadas pacíficas, democráticas e soberanas. Abro aqui um parênteses para lembrar que em 2022 a campanha de Jair Bolsonaro foi impedida por decisão do TSE de vincular Lula a Maduro. Agora, o presidente da Argentina, Javier Milei, conclama a comunidade internacional a reconhecer a eleição de Edmundo e Maria Corina, liderando a voz da democracia e da liberdade na região. Mas e o Brasil? Bem, o Brasil perde mais uma oportunidade de ficar do lado do bem, da democracia e da liberdade, dando ao mundo também o seu exemplo do que não fazer em matéria de democracia. Se tem uma coisa que não resta dúvidas mais, é que nunca foi pela democracia, é pelo poder. E o Maduro e o próprio Ortega, né, ditadores aliados ao Lula,
escancararam isso. E agora não tem nem como o TSE falar que, enfim, que é uma fake news dizer que o Lula, sabe, passa pano para ditador. Essa é a verdade, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus e até o próximo editorial.